Olá, vamos fazer uma questão envolvendo termodinâmica. Eu diria que é uma questão bonita, cheia de detalhes, mas é uma questão que basta estar atento que resolve de boa. Vamos lá? Olha só, uma região cilíndrica de seção transversal igual a 510 a menos 3 metros quadrados, cujo comprimento inicial é L de 25 centímetros. Essa região é ocupada com um número de mols de 510 a menos 2. E o gás que ocupa essa região é um gás monoatômico, onde o CV vale 3 meios de R. E esse 3 meios de R no sistema internacional a gente vai considerar 2,5 Joule por mol Kelvin. Uma das bases do cilindro é um êmbolo móvel, sem atrito, acoplado a uma mola de constante elástica 400 N por centímetro. Inicialmente ela não está deformada e é fixa no anteparo móvel, como mostrado na figura. O gás está em equilíbrio, isolado termicamente a uma temperatura de 300 Kelvin e a uma pressão de 1 atm, 1/10 a quinta Pascal, Newton por metro ao quadrado. Fornece, então, quase estaticamente, uma determinada quantidade de calor Q ao gás. E esse gás, então, ele vai aquecer e vai expandir, empurrando o êmbolo e comprimindo a mola de 2 centímetros. Bem, com essas informações, determine a pressão final do gás, a temperatura final do gás, o trabalho realizado pelo gás e o calor fornecido ao gás. Então, a gente vai por etapas, tá bom? Nosso primeiro objetivo é achar a pressão final. Para a gente achar essa pressão final do gás, o que é que a gente tem que fazer, né? Eu sei que esse gás ele expandiu. Então, esse gás expandiu, mas o número de mols permanece o mesmo. Então, se o número de mols permanece o mesmo, a gente vai aplicar aquela historinha. O número de mols no início é igual ao número de mols no final. Se PV é igual a nRT, é porque esse N é PV sobre RT. E aí vai ficar, ó, P1 V1 sobre RT1 é igual a P2 V2 sobre T2. O R já cancelou. Só que, se a gente tentar aplicar essa expressão para resolver a pressão, eu precisaria saber as temperaturas e a gente não sabe. Então, esse é um passo, na verdade, para a letra B. O fato é que ele disse para a gente que esse gás aqui, ele vai comprimir essa mola e essa mola vai ser comprimida de 2 centímetros. Então, como é que a gente pode relacionar isso? Olha só. Então, a gente pode analisar o seguinte. Vai existir aqui, ó, quando a gente empurra a mola empurra de volta esse êmbolo com uma determinada força elástica. E existe a força associada à pressão atmosférica. Vou chamar assim, força devido à atmosfera. E vai ter que estar em equilíbrio com o gás, né? Então aqui tem uma força que o gás vai exercer. Então o que a gente pode dizer aqui, ó, é que no equilíbrio, né, de um lado e do outro, essas forças se anulam. Então eu posso dizer, em vez de escrever assim força elástica, eu vou dizer que é a pressão exercida pela mola, beleza? Mais a pressão atmosférica. Isso tem que ser a pressão exercida pelo gás. Pronto, esse é um caminho, tá? Agora a gente vai trabalhar isso daí. A pressão devido à mola é a força elástica dividido pela área, não é isso? E a força elástica é o velho Kx, Kx sobre A. Então, a gente já tem os valores para calcular essa pressão da mola. Então, o K foi 400 newtons por centímetro, o enunciado falou. Esse X foi 2 centímetros e essa área foi fornecida aqui, ó, 5 vezes 10 a menos 3 metros quadrados. Tá bom. Então, com isso, a gente consegue achar essa pressão que a mola vai exercer no êmbolo.
que consequentemente vai pressionar o gás. Kx sobre A, então eu vou deixar em centímetro mesmo, vai ficar 400 vezes 2 dividido por 5, 10 a menos 3. Então isso é 800 por 5, dá 160 vezes 10 a terceira. Ou então 1,6, 10 a quinta Pascal, Newton metro quadrado, tanto faz. Beleza. A pressão atmosférica foi fornecida no enunciado e tem valor 1/10 a quinta massa. Então, ó, 1 vezes 10 a quinta, o quê? Newton por metro quadrado. Então, eu já aceitei, né, quando a gente fez esse esqueminha aqui, que a pressão do gás é a soma da pressão da mola mais a pressão atmosférica. Então, é assim que a gente vai matar a nossa letra A. Então, a pressão exercida pelo gás é a soma dessas duas pressões. 1,6 mais 1. 2,6 vezes 10 a quinta Newton por metro ao quadrado. Então, matamos a primeira perguntinha, que foi a nossa letra A. Qual é a pressão que está atuando ali no gás depois que o gás comprimiu a mola em 2 centímetros, beleza? Maravilha. Agora sim, para achar essa temperatura final do gás, a gente vai aplicar esse PV sobre T é igual a PV sobre T, beleza? Então vamos juntos. Ó, se a gente aplica P1V1 sobre T1 é igual a P2V2 sobre T2. Essa pressão no início é apenas a pressão atmosférica. A pressão atmosférica ela vale 1 vezes 10 a quinta. Esse volume no início, eu posso dizer que é área da base vezes L, daqui a pouco a gente substitui os valores. E essa temperatura 1 é 300 Kelvin, ele falou isso para a gente. A pressão 2, a gente já comentou que foi 2,6, calculamos anteriormente, vezes 10 a quinta. O volume 2, a área não mudou. O que mudou é que antes era L e agora o gás expandiu, né, comprimindo a mola de 2 centímetros, então passou a ser L mais X. E a temperatura eu quero achar. Essa é a temperatura final. Bem, vou simplificar esse 10 a quinta, vou simplificar essa área que não precisa. Esse comprimento inicial, ele disse no enunciado que era 25 centímetros, e a mola deformou 2 centímetros. Então, o que ele vai passar a ter de tamanho é o 25 mais 2. O gás, no final, vai estar ocupando esse comprimento de 27 centímetros. Maravilha. Então, esse L é 25, aqui tem 300, esse 2,6 se mantém, aqui vai ter 27. E com isso a gente vai achar essa temperatura final em Kelvin. Ó, não é tão chatinho isso não, tá? Mas eu já fiz para poder não ficar, né, fazendo essas continhas. Se você fizer esses cálculos, pode fazer aí, você vai encontrar 840 Kelvin. Poderia simplificar isso aqui, ó, vai dar 12, né, aqui dá 1 e aqui dá 12, e a temperatura final seria esse produto de 12 vezes 2,6 vezes 27. É isso que eu estou dizendo que vai dar 840 Kelvin, tá bom? Massa, então matamos mais um item e vamos seguindo aqui. Agora, eu quero o trabalho que o trabalho realizado pelo gás. O gás, né, recebeu calor e, consequentemente, empurrou o quê? Empurrou o êmbolo e empurrou a mola. Então, a gente pode considerar que esse trabalho realizado pelo gás, ele é a soma do trabalho da mola e mais o trabalho do êmbolo. Então, vamos calcular separadamente cada um desses. Lembrando que a gente está calculando aqui em módulo, tá? Então, o trabalho realizado pela mola é o velho Kx ao quadrado sobre 2 em módulo. Então, a constante elástica é 400 Newton por centímetro. Aí é bom passar aqui para o sistema internacional. Então, a gente vai ter que essa constante, ela vale 400 vezes 10 a segunda, tá? Deixa eu só
tornar claro essa transformação, se é 400 newton por centímetro, então é 400 newton e centímetro é 10 a menos 2 do metro. Então, quando isso sobe, ó, fica 10 a segunda. Esse x foi 2 centímetros, que é 2 vezes 10 a menos 2. Isso ao quadrado dividido por 2. Então, é a gente organizar essa continha. 2 ao quadrado, 4, né? Então, 4 vezes 400, 1.600. 1.600 sobre 2, 800. Tá. Aqui tem o quê? Tem 10 a segunda e 10 a menos 4. Então, fica 10 a menos 2, ou seja, 8 joules. Então, a primeira etapa nós calculamos. O trabalho que o gás fez ao empurrar a mola foi de 8 joules. Então, essa primeira etapa se foi. Mas e a história do êmbolo, professor? Veja, na parte externa tem sempre a pressão atmosférica. Então, o que o gás está fazendo é empurrando esse êmbolo uma distância de 2 centímetros e ele está arengando, brigando sempre com essa pressão atmosférica. Então, a pressão atmosférica ela é constante. Então, eu posso dizer que essa pressão associada ao êmbolo, já que a pressão é constante, é P delta V. Essa pressão é 1/10 à quinta, delta V, área da base, vezes o que ele empurrou, que foi o X. Então, ó, vai ser esse 10 à quinta, a área foi fornecida aqui, hein? A área, ó, 5/10 a menos 3. Maravilha, 5/10 a menos 3. E o X, 2 centímetros, que é 2/10 a menos 2. Então, essas potências aqui, ó, serão simplificadas, né? E a gente vai ter que esse trabalho associado ao êmbolo é 10 joules. Ah, professor, então a gente achou tudo. É verdade, achamos tudo mesmo dessa letra. Então, se teve 10 joules e 8 joules, a gente vai ter que o trabalho realizado pelo gás em cima, vamos dizer assim, da mola e sobre o êmbolo e sobre a mola, vai ser a soma desses dois valores. Então, o trabalho realizado pelo gás é de 18 joules, guarda isso aí. Com isso, a gente mata essa letra C. E agora, fica faltando apenas a letra D. O que é que a letra D quer? A letra D quer a quantidade de calor fornecida ao gás. Tudo bem, então vamos lá. Então, para achar a quantidade de calor, a sugestão é a primeira lei da termodinâmica. Calor é trabalho mais ΔU. Esse trabalho aqui, ó, a gente já achou. Esse trabalho ele foi 18 joules, beleza? Acabamos de calcular nessa letra C. Mas eu tenho que achar o ΔU do gás. O ΔU do gás é NCV ΔT. Esse N foi fornecido. Cadê o número de mols? Olha aqui o número de mols. 5 vezes 10 a menos 2 mols. Esse é o número de mols. Maravilha. Então, 5 vezes 10 a menos 2. Esse CV foi 12,5, tá no enunciado. E a variação de temperatura é a final menos a inicial. Então, é 840 menos 300. Então, a gente tem essa continha para fazer. Mais uma vez, eu fiz essa continha. Se você fizer esse cálculo, isso vai dar 340 joules. Pode fazer. Olha só, com isso na mão, eu já tenho então ó, o ΔU e o trabalho. Então, o calor é a soma. 18 mais 340. 358 joules vai ser a quantidade de calor. Professor, não foi tão difícil não. Foi não. Mas também não é uma questão de graça não. É uma questão que você tem que estar atento, ligado, né? O gás está empurrando quem? Então, é o trabalho do êmbolo, é o trabalho da mola. Então, o gás, esse jogo é que tem que ter atenção. E a melhor coisa para ter atenção é ter treinado antes. Então, você já chega com aquele nível de concentração, ó, e aí vai desenrolando. Por isso que é tão importante ver e fazer exercício para ficar ó, ligado. Isso faz com que você se prepare para resolver as questões na hora da prova. Beleza? Valeu!